Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, né, de História da Filosofia Moderna da Unifesp, sobre a filosofia do Descartes. Eu vou continuar analisando aqui a terceira meditação e lendo junto com vocês. Nós vamos fazer a análise agora dos parágrafos 6 a 14, que podem ser divididos em duas partes. Num primeiro momento, do parágrafo 6 ao 9, ele vai fazer uma classificação dos pensamentos e tentar identificar de onde pode proceder o erro e onde nós temos um terreno seguro para continuar progredindo no conhecimento e descobrir novas verdades, né? Eu vou ser um pouco mais rápido aqui. Ele, no parágrafo 6, ele faz a seguinte divisão. Eu acho que todos esses textos são muito ricos, na verdade, muito complexos, envolvem muitas coisas, não só na interpretação do Descartes, mas uma série de posições filosóficas. Mas ele divide, no parágrafo 6, entre todos os pensamentos que povoam a nossa mente, né? Ele faz a seguinte classificação: tem dois tipos de pensamentos. De um lado, a gente tem ideias, né? Ele vinha falando de ideias em geral, mas aqui ele fala de uma maneira mais precisa. A palavra ideia remete a um certo conteúdo que é pensado. Por exemplo, eu posso pensar que a maçã é vermelha, pensar que Paris é a capital da França, né? Eu posso ter vários pensamentos que eles apresentam um conteúdo. De alguma maneira, esse conteúdo ele descreve ou representa como as coisas são no mundo. O Descartes usa a ideia de uma imagem, mas, obviamente, essa imagem não deve ser entendida no sentido literal, porque, por exemplo, o pensamento Paris é a capital da França não remete a uma imagem propriamente dita, ao passo que, por exemplo, a maçã vermelha pode ter uma imagem, né? Mas se a gente pensar o açúcar é doce, né? A doçura do açúcar não é propriamente uma imagem. Imagem, em geral, tem um sentido mais visual, né? Mas essa é a ideia de que há uma representação. De alguma maneira, a ideia ela apresenta um conteúdo e esse conteúdo corresponderia a como as coisas são no mundo, né? Além dessas ideias, que seriam propriamente um conteúdo, existem certos atos da mente, ou certas. A mente é capaz de acrescentar a essas ideias alguma coisa que é externa à ideia, mas que depende da ideia. Por exemplo, se eu penso, né, numa maçã, eu posso desejar a maçã, eu posso querer comer a maçã, eu posso estar com fome, né? E essa minha fome, que é um desejo, é uma vontade, ela precisa de um objeto. É preciso que o entendimento apresente um certo objeto que vai ser o objeto desse desejo ou não, né? Eu posso pensar, por exemplo, numa praia e posso pensar que eu vou ter o desejo de viajar até essa praia, ou ao contrário, né? De não querer ir até essa praia porque tem muita gente, está todo mundo sem máscara, né? Por exemplo. Então, você tem a representação de uma praia e você pode ter diferentes vontades a respeito desse conteúdo apresentado pelo entendimento, e isso depende, como ele diz aqui, da vontade, né? Então, a gente tem uma ideia que é apresentada pelo entendimento, que aparentemente não seria uma ação, mas depois tem toda uma discussão exatamente se ideias são atos ou se não são atos. Eu acho que a ideia, elas são, num certo sentido, um tipo de ação do entendimento, mas é um outro tipo que acrescenta algo a essa concepção, né, de um conteúdo, que é, por exemplo, desejar ou não desejar, querer ou não querer, algum tipo de, como a gente chama hoje, uma certa atitude diante do conteúdo que é apresentado pelo entendimento, né? Mas a mente humana não acrescenta ou associa a essa ideia, né, tomada como um conteúdo pensado que apresenta como as coisas são, uma vontade, um desejo, né, de um querer ou um não querer algo em relação a isso, mas também pode acrescentar um juízo, né? Isso é, se eu penso algo do tipo a maçã é vermelha, aqui eu apenas represento uma maçã, mas eu poderia eventualmente negar essa ideia, embora eu me represente a maçã como vermelha, eu poderia
afirmar a maçã não é vermelha, eu poderia negar esse conteúdo, né? Eu posso pensar uma maçã azul, né? Eu posso ter uma ideia, né, de uma maçã sendo azul, né? Eu imagino uma maçã azul, essa ideia me representa a maçã como sendo azul, no entanto, o meu juízo, o meu julgamento é a maçã não é azul, né? Então, eu tenho uma ação, né, que implica um juízo sobre o conteúdo dessa ideia que eu posso aceitar ou não aceitar. Então, nesse sentido, na doutrina cartesiana, né, o juízo é algo externo ao conteúdo, né? A ideia representa um estado de coisas no mundo, representa como as coisas são no mundo, mas essa representação por si mesma não é um juízo, não envolve uma afirmação ou uma negação daquilo que é representado. O juízo é algo externo que é acrescentado a a essa representação. Há toda uma discussão na filosofia que vai muito além do Descartes sobre essa questão, qual é a relação exata entre esse conteúdo de uma ideia, né? A gente chama muitas vezes a proposição, e essa atitude, né, que é o juízo, ou esse tipo de atitude, que é o juízo, em relação a esse conteúdo. Muitos filósofos vão nessa direção que eu estou falando aqui. Uma coisa é o conteúdo e a outra é a afirmação, né? Então, por exemplo, o Frege, quando faz toda uma notação lógica para explicar, ele tem um símbolo que vai representar o conteúdo proposicional, ao qual se acrescenta um traço, que é o traço da afirmação desse conteúdo. Então, o Frege, por exemplo, vai nessa linha de separar o conteúdo da ideia, a representação da ideia e o juízo que se faz com base nesse conteúdo. Outros filósofos negam isso. Por exemplo, o Hume, né, explicitamente vai negar essa ideia cartesiana, essa separação entre a afirmação, né, do conteúdo e o juízo, na medida em que a gente já concebe uma certa ideia de maneira forte e vivaz, ela já é ipso facto entendida como uma afirmação, como um juízo sobre as coisas. Não existe essa separação dada entre o conteúdo e o juízo, né? O Wittgenstein, no Tractatus, teria feito uma crítica semelhante ao Frege, e por isso a notação lógica do Wittgenstein é diferente da notação lógica do Frege, porque se o juízo já está embutido nessa maneira de representar, na própria representação, então a notação lógica tem que espelhar essa inseparabilidade do conteúdo proposicional e do juízo, né? Então, aqui é um ponto muito controverso na filosofia, mas a posição aqui do Descartes é essa, tal como eu expus agora, né? Bom, então, analisando e classificando os pensamentos, né, e pensando essa classificação dos tipos das ideias, né, de uma maneira, dos tipos de pensamento em três, ideias propriamente falando, vontades e juízo, onde se localiza a fonte dos erros, né? Onde que a gente pode se enganar no nosso conhecimento, né? Em primeiro lugar, parece que as ideias consideradas em si mesmas não são fonte de erro, né? Se eu pensar numa sereia, existe ou não uma sereia, ainda assim é certo que eu estou pensando numa sereia, né? Então, tomando um pensamento em si mesmo, ele não é passível de erro, né? É uma verdade que eu estou imaginando uma sereia. Também a falsidade não se encontra nas afecções, né? Ou nas vontades, né? Eu posso querer comer uma maçã e mesmo que não exista uma maçã, ainda assim é verdade que eu desejo comer uma maçã, né? Então, também os nossos desejos são tomados em si mesmos, são verdadeiros, né? E o erro, então, só pode estar no juízo, né? O grande problema, então, com relação às nossas crenças e os nossos supostos conhecimentos, dizem respeito aos juízos que nós fazemos a respeito do conteúdo das nossas ideias. É aqui que nós devemos nos acautelar. Se a gente quiser descobrir verdades e se quisermos
evitar o erro, o que a gente precisa fazer é tomar muito cuidado nos juízos que a gente forma a partir das ideias que nos representam as coisas como elas são, né? Então, aqui eu acho que essa classificação, que não é isenta de controvérsias, ela pode ser discutida, como eu já sugeri, mas, de qualquer maneira, vai levar o Descartes a colocar ou vai, digamos assim, permitir ele focalizar o seu problema, né? O grande problema é a relação entre as ideias e a relação que a gente faz entre as ideias e as coisas das quais as ideias são representações. É nessa relação entre a ideia que representa e a coisa representada, por meio de um juízo, que reside o problema do conhecimento, né? É aqui que a gente tem que saber se as nossas ideias correspondem às coisas, tais como as coisas são, se as nossas ideias são semelhantes às coisas, né? Se as coisas são tais como as ideias representam que elas são, ou se não são, né? Porque se forem, então a gente conhece. Se a gente estiver seguro, tiver uma demonstração de que as coisas, uma prova, né, cabal de que as coisas são tal como a gente representa elas, então a gente tem conhecimento. Se as coisas puderem ser diferentes de como nós as representamos, então nós não teremos conhecimento, né? Aqui está o ponto, né? Feita, então, essa classificação e localizado, então, qual que é o principal problema a ser evitado, o Descartes vai proceder ao que normalmente se chama, né, de primeiro exame das ideias, né? Se o problema é a relação das ideias com as coisas representadas por essas ideias, nós vamos, então, examinar essa relação, e o primeiro exame é por meio da origem ou da procedência das ideias, né? A questão é de onde vêm as nossas ideias, né? Qual é a origem dessas ideias? E aí ele vai, então, complementar esse parágrafo 9, que localiza o principal erro e o erro mais comum que a gente faz, com a questão que realmente deve ser respondida, né? E, em primeiro lugar, então, ele faz uma divisão entre três possíveis origens das ideias. Uma origem possível das ideias é que eu mesmo, de alguma maneira, pela minha própria constituição natural, quando a gente é criado ou formado, a gente vem ao mundo, a nossa mente é criada com certas capacidades ou certas faculdades, como, por exemplo, a capacidade de pensar e conceber coisas, né? Então, nesse sentido, a minha alma ou a minha mente, né, mais propriamente falando, a minha mente ela é criada com certas ideias. Essas ideias que são criadas junto com a minha mente, são chamadas de ideias inatas, né? Elas não nascem, elas não se formam, né? Elas não vêm a ser, elas já estão como que embutidas na própria mente, né? Além dessa possível origem para as minhas ideias, o Descartes concebe outras duas origens, né? Por exemplo, as ideias que poderíamos chamar de adventícias, porque elas vêm de fora, né? São as ideias sensíveis, são as percepções sensíveis. Por exemplo, o gosto do abacaxi. Como é que eu adquiro o gosto do abacaxi? Bom, eu experimento um abacaxi, né? Põe um abacaxi na boca, como se produz em mim um determinado gosto na minha boca, e a partir daí eu passo a ter essa ideia sensível, essa percepção sensível, que a gente já sabe que a percepção sensível aqui ela deve ser tomada única e exclusivamente como uma modificação do pensamento, né? Uma outra forma do pensamento. Então, tem certas ideias que vêm pelos sentidos. E, finalmente, tem as ideias fictícias. As ideias fictícias são aquelas que eu crio por meio da imaginação, né? Hieroglifos, sereias, centauros, unicórnios e por aí vai, né? São ideias que eu posso juntar a partir de percepções sensíveis, né? Separá-las e reorganizá-las, inventando novas ideias, como uma montanha de ouro, por exemplo, né? Então, são três tipos possíveis de origem para as nossas ideias. Parece que algumas
nascem comigo, parece que muitas vêm dos sentidos e parece que outras tantas são produzidas pela minha imaginação. Então, as ideias inatas estariam ligadas ao entendimento, as adventícias aos sentidos, porque são percepções sensíveis, e as ideias fictícias estariam ligadas à imaginação. Mas o Descartes aqui tem o cuidado de enfatizar que é até possível que todas as ideias tenham a mesma procedência. Não é necessário que as nossas ideias tenham procedências distintas. A do entendimento é a própria faculdade da mente, de concepção, as sensíveis teriam como origem sempre os sentidos e as fictícias teriam como origem sempre a imaginação. Ele disse, não, eu não sei ainda quais são as origens. Essas são origens possíveis. Pode até ser que todas sejam inatas, ou que todas sejam sensíveis, ou que todas sejam fictícias no final das contas. Ele ainda não sabe qual é a origem das ideias, ele não está supondo que tem. O natural, eu acho que é supor que as ideias podem ter diferentes origens, sobretudo sentidos e imaginação, né? Mas a questão, então, quer dizer, agora, depois de localizar qual que é o principal erro e o erro mais comum, e agora identificada as três possíveis origens das nossas ideias, ele pode, então, colocar a sua questão. E a questão é, a respeito dessas ideias que parecem vir de fora, parecem, né? Vir de fora, que são as percepções sensíveis, né? Quais são as razões que nos fazem aceitar, que de fato a gente, ou implicitamente a gente aceita, para pensar que as ideias sensíveis, isso é, as percepções sensíveis, são semelhantes aos objetos, por exemplo, que um abacaxi é amarelo, que uma maçã é vermelha, e por aí vai, né? Então, veja, a questão principal diz respeito à semelhança, se as ideias são representações das coisas, né? Se nós temos um conteúdo representativo que nos apresenta que as coisas são de um jeito e não de outro, né? Essa é a ideia de semelhança, né? Então, eu me represento uma maçã azul. As maçãs são azuis ou não são azuis, né? Se ela me representa de maneira semelhante, então a maçã é azul. Se é dessemelhante, então a maçã não é azul, tá certo? Então, mas quais são as razões para isso? Como é que eu justifico se de fato as coisas são tal como eu as represento por meio das minhas ideias, né? E o Descartes vai, então, no parágrafo 11, dar duas razões pelas quais a gente poderia pensar que, de fato, as coisas são parecidas às nossas ideias, né? A primeira razão é que isso teria sido ensinado a nós pela natureza. Quer dizer, espontaneamente a gente pensa dessa maneira, né? Parece que a gente é constituído de tal maneira, e aquela ideia que eu tenho sempre insistido, que para o Descartes o ser humano não é puro pensamento, né? Quer dizer, há outras coisas no ser humano, e a gente tem um corpo, né? Tem os sentidos, tem hábitos, e a gente é levado espontaneamente a pensar nas nossas vidas de certas maneiras. Nós temos uma inclinação natural a pensar de um jeito e não de outro. E isso, às vezes, é aprendido culturalmente, mas, em boa parte, essas coisas são naturais, não são muito diferentes do que acontece com um animal. Quer dizer, então, se você tem um cachorro andando na floresta e aparece um leão e ele sai fugindo, o cachorro tem uma certa percepção sensível do leão, tá certo? Ele se representa um leão, num certo sentido, e ele sai correndo, né? Poderíamos pensar dessa maneira que no ser humano não é muito diferente disso, né? É como um animal, a gente percebe as coisas e a gente supõe naturalmente, espontaneamente, que as coisas são dessa maneira e a gente reage, né? Por exemplo, tem a vontade de fugir diante de um leão, causa um medo, né? Tal. Então, isso seria ensinado pela natureza. A segunda razão, as duas são muito importantes, a primeira é muito breve, a segunda talvez seja mais interessante. Mas a segunda razão é que as nossas percepções sensíveis, elas não dependem da nossa vontade, né? Então, se eu
abro o olho, fecho o olho, abro o olho, eu não escolho o que eu quero ver. Eu poderia escolher ver, por exemplo, se eu pudesse escolher, eu escolheria ver uma praia na Bahia, com coqueiros, né, o mar, etc. Tal. Mas eu abro o olho e eu vejo a minha casa, um computador, eu não, né? E, portanto, as minhas percepções sensíveis parecem ser involuntárias, mais do que isso, elas parecem ser o efeito de certos objetos que imprimem em mim, causam em mim uma determinada sensação, e essa sensação é um produto de uma interação causal dessa ação dos objetos sobre o meu organismo, em particular, no final das contas, sobre a minha mente, né? Sendo uma relação causal, né? Sendo a minha percepção sensível um efeito produzido pelo objeto, diz o Descartes que é razoável a gente supor que o objeto produz em mim algo que seja parecido a ele, né? O objeto não vai produzir algo diferente do que ele é. Por exemplo, vamos supor assim, eu vejo uma bola de futebol e a minha sensação me apresenta um objeto redondo. É natural, é razoável a gente esperar que um objeto redondo produza em nós uma sensação, que é o efeito, de que a coisa é redonda e não quadrada, né? E é natural que se o açúcar for doce, por exemplo, né, que ele produza na minha boca a doçura, né, e não um gosto salgado ou ácido, tá certo? Isso é o que é razoável esperar, que os nossos sentidos sejam capazes de reproduzir, de representar os objetos tais como eles são, porque esses objetos vão agir sobre nosso corpo, e vão produzir na nossa mente, porque no final das contas estamos falando apenas de ideias, né? Certos conteúdos que vão apresentar esses objetos sendo como eles são, né? Essa é a ideia. Acho que isso aqui ficou claro. Eu vou continuar prosseguindo num ritmo um pouco mais acelerado, né? E uma vez, então, levantada a questão, né? Por que que nós pensaríamos que as nossas ideias representam os objetos tais como esses objetos são no mundo lá fora, né? Ele responde por duas razões, por uma inclinação natural e porque essas percepções sensíveis, elas são efeitos produzidos pelo objeto que não dependem da minha vontade e, portanto, parece que esses efeitos são semelhantes às suas causas, né? Então, nos parágrafos 12 e 13, o Descartes vai se dedicar a examinar essas questões para ver se essas são boas razões. Porque se forem boas razões, então pode ser que a gente conheça, sim, os objetos externos à mente a partir das suas ideias. Por quê? Porque se essas forem boas razões para pensar que as nossas ideias têm um conteúdo representativo tal que, né, aquilo que elas apresentam como sendo real é de fato real, né? Nós teríamos uma boa justificação para afirmar isso, né? E, portanto, teríamos conhecimento, né? Se essas duas razões constituírem uma demonstração de que as nossas ideias sensíveis, isto é, nossas percepções sensíveis, de fato representam os objetos externos. Mas é claro que o Descartes aqui vai negar isso, né? Nenhuma dessas duas razões é uma boa razão, nenhuma dessas duas razões é uma boa justificação para afirmar que as nossas ideias representam os objetos, e, portanto, por esse caminho, pelo caminho da origem das ideias, em particular pela origem das ideias sensíveis, isto é, das percepções sensíveis, nós não conhecemos o mundo exterior. Isso não é uma surpresa, dado tudo que a gente já viu na primeira meditação, né? Mas aqui nós podemos ver isso com mais cuidado. No parágrafo 12, então, ele examina a primeira razão, que é que isso é ensinado, ou seria ensinado pela natureza. O Descartes traça uma distinção. Ele traça uma distinção entre, de um lado, a inclinação natural que a gente tem, que produz uma certa crença em nós. A gente acredita que as coisas são
tal como nós as representamos pelas nossas percepções sensíveis, né? E, de outro lado, nós teríamos a luz natural, não uma mera inclinação natural, mas uma luz natural, e essa luz natural, sim, ela produz um conhecimento, e não uma mera crença, né? E ele dá como um exemplo dessa luz natural a segunda meditação, em que ele, pela luz natural, né, pela clareza produzida por essa luz natural, ele foi capaz de estabelecer a verdade da sua existência a partir da reflexão, da dúvida, né, do pensamento que se pensa a si mesmo. Então, nesse caso, você tem um conhecimento. Ora, mas aqui, com relação às percepções sensíveis, não se trata de uma luz natural que te demonstra uma verdade, né? Se trata apenas de uma inclinação natural, e, enquanto inclinação, ela é falha. Não quer dizer que ela falha sempre, né? Ela, às vezes, funciona e, às vezes, não funciona, né? Mas, por não funcionar sempre, ela não é inteiramente confiável e, portanto, né, nada baseado na inclinação natural pode ser uma espécie de prova ou demonstração da verdade de alguma coisa, né? Pode nos inclinar, pode produzir uma crença, pode ser provavelmente verdadeiro, mas não é certo que seja verdadeiro, não se trata de uma demonstração, né? E o Descartes usa como argumento, né, como, uma consideração moral, porque essa inclinação natural ela também vale para a, a, ações humanas, né, e que muitas vezes a nossa inclinação natural nos leva para o vício e não para a virtude. Muitas vezes a nossa inclinação natural nos leva a ações virtuosas, né, a fazer o que é correto, mas às vezes a nossa inclinação não leva. Por exemplo, eu tenho um pouco de diabetes, meu índice de açúcar está muito alto, mas eu tenho uma inclinação insuperável a comer doce, mesmo que eu esteja né, proibido de fazer isso, né? Nós temos muitas inclinações que nos levam a cometer más ações, fazer o que a gente não deve fazer, né? A gente tem uma inclinação que pende não só para a virtude, mas, não raro, pende para o vício. Infelizmente, no caso do ser humano, parece que pende muito mais para o vício do que para a virtude, sobretudo quando a gente recebe uma educação muito ruim, que é a que a gente costuma receber nessa nossa sociedade cristã. E o que Descartes fala é que a gente deve estender para as questões sobre o verdadeiro e o falso, né? A gente também, a nossa inclinação natural não é sempre para o verdadeiro. Muitas vezes a gente tem uma inclinação para o falso, né? E, portanto, a gente acaba aceitando como se fosse se a gente fosse aceitar algo por conta da inclinação natural, nós acabaríamos aceitando coisas que são falsas, né? Acho que o exemplo das fake news hoje em dia é um exemplo muito claro da inclinação natural que as pessoas têm, né, a julgar equivocadamente por meio de uma certa inclinação. Aqui nem tanto natural, ela é totalmente induzida, é uma máquina de indução, mas é uma máquina de indução que eu acho que explora uma certa inclinação natural do ser humano a aceitar certas coisas. Mas, independente dessa consideração do nosso conteúdo, acho que a ideia é muito clara. Eu acho que esse tipo de consideração do Descartes não é tão interessante quanto a que ele vai fazer sobre a segunda razão, porque eu confesso que essa distinção entre inclinação natural e luz natural eu não aceito. Eu não acho. É interessante para você entender o sistema cartesiano, é fundamental para a gente entender o pensamento do Descartes. Mas eu, particularmente, não acho especialmente interessante a distinção entre inclinação natural e luz natural, porque, no final das contas, a luz natural é algo que, para o Descartes, provém de Deus, né? E é por isso que ela é uma garantia de verdade e conhecimento, e eu acho que sempre que na filosofia a gente apela para Deus, é sinal que as coisas não vão muito bem na nossa reflexão, né? Quando a gente não tem mais nada a apelar, a gente apela para Deus, né? Agora,
A segunda razão a discussão da segunda razão é mais interessante, e a segunda razão é que as ideias sensíveis elas não dependem da vontade, e aí ele dá duas respostas. Primeiro, né, o fato de não depender da nossa vontade não significa que a ideia proceda de um objeto externo. Né? E aqui o argumento é, mais uma vez, o argumento do sonho, né? Onde a gente tem uma série de representações de como as coisas são, e que esses sonhos eles não são produzidos pela nossa vontade. A gente não sonha com o que a gente quer também. São ideias que ocorrem para nós, que são produzidas na nossa mente, mas são produzidas não por um objeto externo, são produzidas pela imaginação. O sonho é um produto da nossa imaginação. Então, a nossa mente é capaz de produzir ideias, né, que nós não temos como evitar, né, ideias que vêm à nossa mente, apesar de nós mesmos. Né? Então, essas ideias sensíveis, em última instância, elas poderiam ser produzidas por mim e não corresponder a nada fora de mim. Né? Elas não seriam semelhantes a nada. Né? Então, o fato de serem independentes não implica que exista um objeto fora de mim. E mesmo se existisse, aqui vem a segunda consideração que acho talvez seja a mais interessante de todas, mesmo se existisse um objeto fora de mim que cause em mim essa percepção sensível. Então, eu vejo uma bola de basquete e essa bola é redonda e laranja. Né? Uma bola grande, laranja e redonda. Né? E eu fui levado a pensar que essa bola real ela é tal como eu a represento. Né? Tem um determinado tamanho, ela é grande, maior que uma bola, sei lá, de tênis, ela é laranja, ela não é azul nem verde, e ela é redonda, ela não é oval. Né? Por que eu seria levado a pensar isso? Bom, porque a relação de causalidade, como o objeto causa em mim essa percepção sensível, que é o seu efeito, então o efeito deveria ser semelhante à sua causa. Ora, o argumento do Descartes é que a relação de causalidade não implica a relação de semelhança. Não é porque uma coisa causa outra que o seu efeito será semelhante à coisa, ao objeto que o causou. Tem vários exemplos. Ele fala até que, ao contrário, o que a gente costuma observar é que o efeito é totalmente diferente da causa. Então, pense assim, você vê dois carros numa esquina, eles batem um com o outro. O que se produz? Se produz o som. Uma coisa é a causa do barulho é a colisão, o efeito é o som. O que o som tem a ver com dois pedaços de metal que se amassam? Nada, o efeito é completamente diferente da causa. Né? E por aí vai, quer dizer, o fogo causa fumaça. Qual é a semelhança entre a fumaça como efeito e o fogo como sua causa? Ou uma pessoa se fere e depois fica uma ferida. A causa do ferimento, a causa da cicatriz, fica uma cicatriz, desculpa. A causa da cicatriz é o ferimento. Qual é a semelhança entre a cicatriz e o ferimento? São coisas diferentes, né? Então, o que o Descartes está dizendo é que, com frequência, a gente observa que o efeito é muito diferente da sua causa. Então, o primeiro argumento é: nada garante que exista um objeto externo que produza essa ideia. O fato de ser independente da vontade não obriga a gente a postular a existência de um objeto externo. E mesmo que a gente postulasse um objeto externo que causa em nós as percepções sensíveis, ainda assim as nossas percepções sensíveis poderiam ser totalmente diferentes de como o objeto é. Né? E aqui ele dá um exemplo, que é o exemplo do Sol, né, em que a gente tem duas ideias do Sol. A ideia sensível, que eu olho lá para fora, e o Sol parece ter o tamanho de um pé, né? Parece pequeno. Mas eu posso ter uma ideia do Sol totalmente diferente, que não é a ideia sensível, não é aquela ideia que é causada por meio dos sentidos, né? Por uma impressão, por um processo causal que passa pelo meu olho, né? E produz na minha mente uma certa imagem pequena do Sol, né? Em que ele vai ter o tamanho de um pé, 33 centímetros. Eu posso ter uma ideia inteligível que pode ser produzida
pela imaginação, pode ser uma ideia fictícia, ou pode ser uma ideia inata, se ela for do entendimento, não? Aqui o Descartes deixa em aberto, em que o Sol é muito maior, porque essa ideia de um Sol que é muitíssimas vezes maior do que a Terra, né? Ela é fruto de certos cálculos geométricos que dependem, por exemplo, da astronomia, do movimento da Terra, né? Então, você tem não só observações astronômicas, mas você também tem cálculos geométricos, né, que vão permitir você calcular a distância da Terra para o Sol, e etc. E tal. Então, a gente pode formar de maneira fictícia ou ter uma certa ideia inata né, do tamanho do Sol, muito maior, né? E, portanto, a ideia sensível ela não corresponde à ideia do Sol. O Sol não é pequenininho, o Sol não tem o tamanho de um pé, o Sol vai ser muito maior. A ideia sensível que é produzida em nós, que é o efeito de um objeto externo, que é o Sol, supondo que o Sol exista, a ideia sensível que o Sol produz em nós é muito diferente da ideia do tamanho real do Sol. As nossas ideias fictícias ou inatas, né? A nossa ideia fictícia ou inata do Sol, que é produto desses cálculos geométricos e astronômicos, ela é muito mais semelhante ao Sol real lá fora. Dito isso, ele encerra, então, esse primeiro exame das ideias por meio da sua origem, né, e mostra, e enfocando, sobretudo, as ideias sensíveis por meio da sua relação, por meio de um juízo com relação à sua causa possível, né, que seria semelhante a essa ideia, e ele chega à conclusão de que esse não é um caminho para a gente conhecer outras coisas além da minha própria existência. De alguma maneira, ele está, mais uma vez, afastando um caminho empirista, que é o caminho em que busca, nas ideias sensíveis, o meio para conhecer os objetos externos, e aqui esse caminho dá com os burros na água, é um beco sem saída, é preciso parar e recomeçar o exame das ideias de um outro ponto de vista, e isso será feito na próxima aula. Então, até lá.